Já pega essa chave para você. Todo ponto de vista é a vista desde um ponto. Essa frase eu li em um dos livros do Dr. Mário Alonso Puig, mas que forma brilhante de analisar, mexeu muito comigo e isso pode simplesmente abrir a tua mente. Agora eu vou te contar a minha versão dos fatos do ponto de vista. Veja só, cada um de nós vem de um núcleo familiar distinto. Nós crescemos em uma determinada região do globo, frequentamos escolas, igrejas de determinada comunidade. Alguns casos, como eu, que moro fora há vários anos, nós temos acesso a culturas diferentes, às suas culturalidades que são regionais, e com a idiosincrasia, que é resumidamente a forma de se comportar de uma sociedade baseada na sua forma de pensar. Ou seja, é aquilo que faz cada pessoa ou grupo de pessoas de ter assim o seu jeitinho próprio de ser. Pensando mais simples ainda, essa idiosincrasia é o jeito todo particular de alguém que foi configurado ao longo da vida pelo entorno. Mas se você quiser escrever aqui para mim a tua definição de idiosincrasia, eu vou amar. Escreve aqui para mim nos comentários, tá? Super à vontade. Então, pensando nesse contexto do nosso desenvolvimento e já fazendo um paralelo com as etapas da nossa vida, nós vamos mudando de ambiente, tendo acesso a novas informações, desenvolvemos novos hábitos, nos relacionamos com pessoas que foram criadas muitas vezes em contextos bastante diferentes ao nosso, ou seja, nós temos a capacidade de evoluir, de moldar nossos padrões de pensamento e de comportamento e de habilitar novas habilidades. Isso quer dizer que o nosso ponto de vista vai mudando com relação à vida. E um exemplo assim muitíssimo simples, só para exemplificar. Se antes eu tomava refrigerante e consumia meio que sem medida, sem limite, hoje que eu sei como ele é feito, o que contém e como ele se comporta no meu organismo, eu já peso mais na balança para decidir se é conveniente para minha saúde a curto e a longo prazo. A minha perspectiva mudou, me explico, com relação ao novo conhecimento que eu tive. É só um exemplo, tá? Eu nem sou chegada em refrigerante. Mas se for o teu caso, fica a dica e sem rancores, tá? Mas se a gente pensar bem, esse padrão se adapta com todas as decisões que eu tomo na minha vida. Desde o momento em que eu torne consciente essa possibilidade de analisar diferente, de pensar fora da caixa. A partir de uma nova perspectiva, eu mudei a minha decisão sobre isso, ou seja, a vista desde este novo ponto me deu um novo ponto de vista. Lembra quando a tua mãe te dizia lá atrás, você não era todo mundo? Pois é, essa frase tão batida por gerações significa, entre muitas coisas, que o teu ponto de vista é a vista desde o teu ponto e ele é único. Afinal, só você passou pelas dores que você guarda, só você pode mensurar, medir o tamanho e a profundidade dessa cicatriz. E claro, só você calça os teus sapatos. É certo ou não? Bom, e até aqui eu já te dei um argumento mais do que suficiente para você cultivar a empatia. E é sentir o outro. A empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro e entender o que ele está sentindo, entender que essa pessoa pensa e age assim, porque dentro dela existe um universo que foi formado diferente de como foi formado ele. As experiências foram diferentes, os contextos não foram iguais, portanto, o ponto de vista dessa pessoa é a vista dela, deste ponto diferente do teu. E você, hein? É naturalmente empata ou quem sabe vem trabalhando conscientemente no assunto. Bom, eu quero enfatizar aqui que o nosso cérebro, ele é plástico. Você já ouviu falar disso? Isso se chama neuroplasticidade e é a capacidade do cérebro de mudar, de se adaptar e aprender ao longo da vida, criando novas conexões conforme a gente vive experiências novas. Ou seja, é o cérebro aprendendo e se reorganizando o tempo todo. Portanto, o nosso ponto de vista e o dos outros não é fixo,
Pense nisso. Olha, se de repente você muda de lugar, for mais um pouquinho assim por lá, você vai observar o mesmo assunto de forma diferente. Você vai ver detalhes que antes não tinha percebido e vai perceber que aquela sombra apareceu porque a luz agora vem de outra direção. Como disse Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quer dizer que entender a verdade ajuda a gente a se libertar de enganos, de medos, de ilusões, das manipulações emocionais, das várias formas de violência que existem. E, consequentemente, quando a gente entende a realidade, fica mais livre para escolher e viver melhor. E eu posso afirmar para você, sem medo. E graças à terapia, eu tive a oportunidade de ampliar minha perspectiva. Lógico, também com tudo que eu construí intelectualmente ao longo da minha vida, assim como você, aprendendo com pessoas incríveis, através da leitura, dos cursos de graduação, pós-graduação, no Parari, mudando de ambiente ou simplesmente deixando de frequentar certas pessoas, certos contextos que não agregavam mais para esse momento de desenvolvimento e fizeram que o meu ponto de vista fosse mudando e continua enquanto a vida há esperança. E você costuma se aferrar a uma ideia fácil de passar ou você é mais flexível? Tem um ditado popular e que é muito certo, apesar de que não sabemos 100% com certeza quem foi o autor, mas você já conhece. É assim, uma mente que se abre a uma nova ideia jamais volta ao seu tamanho original. E com isso a vista deste um ponto também muda. Quer resultados diferentes? Seja no trabalho, no casamento, no teu relacionamento com os teus filhos, com as amizades, com o teu próprio corpo, você vai precisar se mexer um pouquinho mais para lá e fazer diferente. E é você quem tem que fazer esse movimento, ninguém mais. Às vezes o que você está precisando observar é justamente as sombras que você carrega dentro de você. Mude o teu ponto de referência para ter uma nova vista, uma nova perspectiva. E se você quiser instalar um GPS para você não se perder no caminho, vem pro divã, para a gente deixar bem configurado isso aí. E sejam todos muito bem-vindos ao meu Divã com Chá, o nosso ponto para quem quer ir profundo, para dentro da alma, da essência e fazer uma limpeza para deixar fluir o corpo, a mente e o espírito em harmonia. E aí, bora pro divã? Escreve aqui para mim o que você tem aprendido com os vídeos, porque eu faço com muito carinho e eu quero esse carinho de volta. Só um pouquinho assim. Então comente aí nos vídeos o que você tem